Nós já estamos na 16ª edição e eu acho que eu vou terminá-la no final de dezembro. No final de dezembro a gente vai terminando, ok? E como a gente sempre fala, a gente tem 3 textos básicos que a gente utiliza, que são esses aí, olha, Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Palavra do Senhor, ok? Ele está te instruindo, é Ele que te ensina, é Ele que te mostra o caminho que eu e você nós devemos seguir. E fala mais, ainda nesse salmo, olha, eu vou te dar conselho, eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar, eu não vou te dar, você não vai estar sozinho nessa jornada, você não vai estar sozinho nessa caminhada. Outro texto base está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Vai pegando essas palavras. Não se limite apenas a estar olhando para essa tela e ler, mas vá botando isso para dentro. Vai tomando posse. Vai gerando uma expectativa no teu coração. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que dirige a cada um de nós no caminho em que nós devemos ir. E o último texto é esse aí. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem aquele que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23, esse texto é tremendo. Não cabe a nós determinarmos o nosso caminho. Esse caminho ele já está pronto, já foi feito por Deus antes da fundação do mundo. Então vai nesse caminho, e a gente está falando sobre isso aí, que andar nesse caminho, andar no caminho de Deus, andar no caminho certo, me faz ir além das impossibilidades. Eu só irei além das impossibilidades, eu só irei transpor as impossibilidades se eu estiver andando nesse caminho. E eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 6, principalmente o verso de número 13, mas vamos ler a partir do verso 10, Efésios 6, a partir do verso 10, um texto bem conhecido. Efésios capítulo 6, verso de número 10, falando a respeito da armadura de Deus, diz no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13, esse verso que eu quero chamar a tua atenção. Portanto, tomai essa armadura, essa que a gente acabou de ler agora, tomai essa armadura, para que você possa resistir no dia mau, e depois de você ter vencido tudo, você o quê? Permanecer inabalável. Isso é que é mais importante. Tomar essa armadura para que a gente possa resistir no dia mau. Mas Paulo continua dizendo, olha, você vai vencer tudo. Ele diz que o dia mau existe, como a gente acabou de ver aqui, mas ele fala que nós vamos vencer tudo. Ele não fala que a gente vai vencer algumas coisas, nós vamos vencer tudo. Mas não para por aí. Não basta só eu vencer. E aí segura, peão. Construir essa fé inabalável, me manter inabalável, construir essa fé equilibrada, ela precisa estar justamente nesse equilíbrio, para que eu possa tanto receber de Deus, como também para que eu possa permanecer em Deus. Não existe fé somente para obter coisas, isso é só um lado. Isso é só uma parte do pacote, isso é só um lado da montanha, mas existe o outro lado, que é de eu continuar permanecendo em Deus. Quantas pessoas, eu conheço várias, que um dia estiveram na igreja, tiveram dias maus, muitas delas, por conta desse dia mau, vieram para a igreja, venceram esse dia mau, só que elas não mais o quê? Permaneceram. Por quê? Eu já conquistei. O dia mau passou. O dia mau foi embora. Agora, permanecer em Deus
é um outro processo, é um outro estágio que nós temos que permanecer justamente nesse estágio. E aí a gente falou algumas coisas, alguns elementos de uma construção de uma fé inabalável. E todos nós aqui, a começar por mim, queridos, estamos nesse processo de construção. Eu e você, todos nós aqui. Estamos nesse processo de cada vez mais construirmos essa fé inabalável. Para construir essa fé inabalável, eu preciso estar andando nesse caminho. E andando nesse caminho, eu vou ter a certeza que nenhuma impossibilidade vai me parar. Amém? Nada vai me parar, mas eu preciso construir essa fé inabalável. E nós vimos aqui há 2 terças-feiras atrás, para que a gente pudesse reconhecer o que não é uma fé legítima, e a gente falou de vários pontos. Terça-feira passada, eu falei sobre isso aí, da gente procurar cercar a nossa vida com coisas que venham o quê? Produzir fé. Com coisas que venham produzir fé. Ok? E aí nós falamos na última terça-feira, eu vou ler algumas coisas com você, e isso é importantíssimo. A prioridade que nós damos à nossa vida espiritual vai determinar a qualidade da vida natural que eu quero. Ok? E isso é fato. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, como a própria palavra diz, aquele que se aproxima de Deus, crê que Deus existe, ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. No momento em que eu busco a Deus, no momento em que eu estou me enchendo de verdades, isso cada vez mais reflete no meu natural. Eu estou tranquilo, eu estou calmo, meu pavio é longo, minha paciência é longa, meu domínio próprio é gigantesco, eu consigo amar as pessoas sem forçar barra de nada, eu consigo estar alegre mesmo diante de dificuldades, de problemas, porque eu estou dando prioridade ao meu espírito, à minha vida espiritual. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou desplugado dessa tomada, e a minha prioridade, a minha preocupação, a minha ansiedade é só no natural, eu preciso resolver o natural e o espiritual está distante, você sabe o que é que acontece. É só frustração, é só derrota, A gente está na igreja, mas está vivendo uma vida frustrada, pavio curtinho, domínio próprio, zero. Está dentro da igreja e está sempre emburrado, cara triste. Por quê? Porque a prioridade que nós damos à nossa vida espiritual, ela vai determinar a qualidade de vida que eu quero. Gente, isso é sine qua non. Isso é essencial. Ok? E aí a gente terminou falando isso, olha, gaste tempo, às vezes essa palavra soa muito mal, gastar tempo, parece que eu estou perdendo tempo. Não, é gaste tempo andando com Jesus. Gaste tempo, a gente não está falando que a gente precisa se cercar de coisas que venham a produzir fé na nossa vida. Pois é, a gente precisa gastar tempo com Jesus. Como é que eu gasto tempo com Jesus, pastor? Estando aqui, hoje você está gastando tempo com Jesus. Ok? Feriadão, está aqui, resolveu, você escolheu estar aqui. Eu não te trouxe, não fui lá na tua casa, pegar você no cangote, trazer você para cá, não fui. Mas você escolheu vir para cá. Ok? Eu estou gastando tempo, eu estou tendo comunhão. Ok? A gente falou isso terça-feira, o Cristo em casa, ele não existe. Às vezes ele pode até existir por uma eventualidade, porque um camarada está lá na África, tudo bem, aí pode ter o Cristo em casa, não tem problema. Agora, se eu estou aqui, cheio de saúde, aleluia, eu vou estar na casa de Deus. E essa tem que ser a nossa batida aqui. Queridos, isso é o segredo. Estou te dando segredo nessa noite. É esse batidão que a gente leva com Deus que nos faz viver uma vida de vitória, que faz que a gente consiga ir além das impossibilidades. Mas se eu quero levar Jesus, se eu não quero gastar tempo, se eu quero levar a Deus, ao Espírito, da minha maneira, da minha forma, é o tipo da pessoa que a gente só vê levando uma vida de bagaço, levando pancada a todo instante. A gente precisa gastar tempo com Deus.
ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, vida de oração, vida de palavra, ouvir mensagem. Ah, pastor, não tem tempo. O tempo está exíguo, é verdade. É marido, é esposa, são filhos, é trabalho. Todo mundo passa por isso aqui, todos nós. Mas arrume o seu tempo. Arrume o seu tempo de você ter a comunhão com Deus. A comunhão que eu tenho com Deus, vou abrir meu coração para você, não é que eu gostaria. Não é que eu gostaria. Imagina, tenho 3 mulheres na minha casa, olha ali, que aleluia. Então, com cada uma, eu tenho que gastar um tempo gigante de conversa. Porque mulher gosta de falar. Amém. Angélica, sinceríssima. Exatamente. Mulher gosta de falar. Então, mas eu gostaria de ter o meu tempo, de me trancar ali no meu quarto, mas não tem como. Então, eu tenho que buscar alternativa, porque eu preciso ter relacionamento e intimidade com Ele. E aí eu vou tendo as minhas formas. É dentro do elevador, é dentro do trem. Eu tenho que arrumar um jeito para poder falar com Deus. Para poder bater. Pô, pastor, mas o senhor não dá aquela dobrada, aleluia. Senhor, santinho. Não tenho. É ali no bate-papo que nem eu estou fazendo com você. Alô, papai, olha só. Estou indo hoje para o trabalho. Me abençoa o meu dia, abençoa lá a minha sessão, me guarda e vamos embora. É um minutinho, mas é um minutinho que, aleluia, Senhor, já me sinto armado e equipado para poder ir para o combate da minha vida. Mas eu preciso gastar esse tempo, ok? E hoje a gente vai falar de um outro aspecto, para a gente poder ir além da impossibilidade, para a gente construir essa fé legítima em Deus, essa fé inabalável em Deus. Eu quero mostrar para você, isso é de suma importância, anote, aleluia. Construa a sua vida de fé, com base no que Deus diz, e não no que a experiência vivida te fala. Aleluia! Vou repetir, construa a sua vida de fé, com base naquilo que Deus diz. Eu fiquei muito feliz, porque ontem o pastor Hélio estava falando aqui sobre cura divina, e ele falou exatamente sobre isso aí, só que no contexto de cura. Construa a sua vida de fé, com base no que a palavra de Deus diz, e não com base na sua experiência que já aconteceu, ou com base na experiência de uma outra pessoa. E esse costuma ser o erro mais comum na nossa vida espiritual, na vida de muitas pessoas. As pessoas começam a tirar conclusões a respeito de Deus pelas suas lógicas, pelos seus sentimentos, de experiências que elas já viveram. E aí, por conta de uma experiência vivida, começam a ter aquelas tais declarações. Deus me abandonou. Poxa, Deus me abandonou? O que diz a palavra a respeito disso? A palavra fala que Ele nunca nos abandona, que Ele nunca nos deixa. Ele está sempre conosco, Ele está sempre dizendo, olha, não temas, eu sou. Então, como é que Ele pode ter me abandonado? Ou então aquela famosa frase, né? Poxa, mas vocês vivem dizendo que Deus é bom, mas tem tanta guerra no mundo, tanta fome, tanta miséria. É Deus que pagou a conta, né? Deus é que paga a conta por conta do homem, por conta das burradas do homem, porque o homem não quer entregar sua vida a Jesus. E aí, é tranquilo, né? Colocar na conta de Deus. Poxa, é bom. Aí vamos lá, essas conclusões, elas são baseadas no quê? Experiências. Experiências que viveu, experiências vividas. Vá lá comigo. Primeiro a Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 49, eu amo essa passagem. Isaías 49. Eu amo essa passagem. Isaías 49, a partir do verso 14. Preste atenção nessa noite. A sua vida tem que ser construída, ter como base, ter como alicerce a palavra de Deus. E não numa experiência, e não, mas alguém falou, não, alguém disse, não. Isaías 49, a partir do verso 14, diz lá, olha, o Senhor, exatamente o que eu falei para você, teve um cabra que deu essa declaração aqui, o Senhor me desamparou. O povo de Israel gostava muito de falar isso. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas aí no verso 15 diz, olha, acaso pode
uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas olha, ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E ele continua, olha, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Então não tem essa história que Deus me abandonou, queridos. Vá lá comigo agora a Hebreus. Hebreus capítulo 13. Grifa isso aí na tua Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus capítulo 13, verso 5, olha o que diz o autor da carta aos Hebreus: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E aí continua, assim afirmaremos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Aleluia. O que é que poderá me fazer o homem? Aleluia. Deus, ele não te abandonou. Deus continua sendo bom. Deus te ama. Não temas e construa sua base no que a palavra diz. Olha só. As pessoas, elas levam mais em consideração aquilo que acontece do que o que a palavra de Deus diz. As pessoas valorizam mais aquilo que elas veem, mais aquilo que elas sentem, mais aquilo que elas ouvem, do que o que a palavra de Deus diz. Que não seja o teu caso, diga, não é o meu caso. As pessoas levam em consideração muito daquilo que acontece, e não do que a palavra de Deus diz, e a gente precisa repreender isso da nossa vida. A gente não vive pelo que sente, a gente não vive pelo que acontece, porque senão seria um caso sério. E muita gente, quando tudo vai bem, Deus é bom. Quando tudo vai mal, acho que ele já não é mais tão bom assim. Se uma pessoa não foi curada, essa experiência vale para eu dizer e abrir a minha bocona para dizer assim, ninguém vai ser curado. Ok? Numa certa ocasião, lá na escola bíblica, lá de Jacarepaguá, uma vez dando aula justamente sobre cura, estava falando, né, sobre cura divina, falando, e daqui a pouco levantou um rapaz, lá no final, ele nem era aluno, não sei se o Marcos estava no dia, estava, né, Marcos? O pastor Marcos estava no dia, aí levantou lá de trás e falou, olha só, não acredito nisso que você está falando aí não acredito. Aí eu falei, por que você não acredita? Não, porque a minha mãe, ela estava com câncer e tal, e a gente orou, e a igreja toda orou, e não sei o quê, e ela não foi curada, e ela veio morrer. Aí eu falei, tá bom, então o que você não acredita? Não, eu acredito que Deus não cura. Eu falei, olha só, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar por conta da sua experiência e invalidar o que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso invalidar. E o contrário também, ok? Poxa, como eu já contei aqui, acho que foi terça-feira passada, em algum momento eu contei aqui a respeito da Márcia, da questão da pressão e tudo mais, é a experiência que ela teve com Deus, mas não significa dizer que será a sua experiência, ok? Cada um tem a sua experiência com Deus, cada um ouve de Deus a instrução, por isso que a gente está falando dessa série aqui, andar no caminho certo, porque se eu estou andando no caminho certo, eu estou com o meu orelhão aqui, pronto para ouvir o que o Espírito Santo fala para mim. Cara, faz assim, faz assado. E Deus trata com cada um de um jeito. Tratou com a minha esposa, 3 anos e meio tomando remédio. Chegou um determinado momento que ele falou, para. Então a experiência dela não pode ser a experiência para você. Não, vou fazer isso, olha, pastor, ele não é uma fórmula de um bolo.
Ah, ele falou que tem que fazer assim. Ah, o pastor, quando ele comprou a casa dele própria, ele falou que ele fez assim e tal. Ah, quando ele foi para a África, Deus tratou com ele assim. Tratou comigo, mas trata com você de uma maneira diferente. Porque cada um de nós aqui somos especiais, importantes e amados por Deus. E Ele trata cada um de nós da sua maneira. Mas nenhuma dessas experiências, seja do camarada que levantou a mão lá atrás dizendo, olha, eu não creio que ele não cura. Ou eu dizer para você que a cura aconteceu de uma forma, tem uma pessoa aqui dessa igreja que foi curada de câncer. E ela contou a experiência dela, tudo o que aconteceu, mas é a experiência dela. Glória a Deus, porque ela foi curada, é a experiência dela. Mas eu não posso trazer para a minha vida as coisas que acontecem e anular a palavra de Deus. Eu não posso, você não pode fazer isso, queridos. As suas experiências, as minhas experiências não podem determinar, não podem anular, não podem colocar para trás o que a palavra de Deus diz sobre cada assunto. E muitos têm justamente ensinado, ou às vezes até comentado nos gloriosos bancos das igrejas as suas experiências, e as pessoas pegam mais isso do que o próprio ensino da palavra de Deus. O pastor Hélio falou justamente isso aqui na escola bíblica ontem, falando a respeito da viagem que ele fez lá para o sul. Tem gente que acha que é o seguinte, que a pessoa para ser salva só vale se ela vier aqui na frente e começar a chorar. Aí sim. Agora ela foi salva. Com certeza. Isso pode acontecer? Pode. Ela vem aqui na frente, chora, sente um monte de trimelique, beleza. Mas também pode estar aí no banco, sentado, e, olha, quem quer aceitar Jesus nessa noite, o cara está lá, Senhor, nessa noite eu estou me rendendo a Ti. Mas é a experiência de cada um. Mas eu não posso agora colocar dentro de um quadrado, dentro de uma forma, e dizer assim, não, para ser salvo tem que ser dessa forma. O cara tem que vir aqui na frente. Eu tive a confirmação que ele foi salvo, que ele veio aqui na frente e chorou a beça. A gente fala de batismo nas águas, e quantas pessoas, não, só vou me batizar quando eu estiver melhor. Poxa, aí quem sabe, né? Quando eu melhorar, ou então quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de não sei o quê, quando eu parar isso, quando eu parar aquilo outro. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Vá lá em Atos capítulo 8 que você vai ver o bate-papo lá de Filipe com o eunuco. Ele não virou para o cara e falou, cara, olha só, vai lá no teu reino, diz que agora você não quer ser mais oficial lá da rainha, que agora isso, agora você tem que parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro e tal, não sei o quê. Depois a gente vai voltar de novo a conversar, eu vou te examinar, vou dar uma verificada na tua vida, vou te investigar. Aí, quem sabe, não. Ele foi simples, como a palavra de Deus é. Cara, você está crendo em Jesus? Estou crendo. Então, beleza, tem uma aguinha ali esperta, vamos embora, meu amigo, vamos para o chofe e glória a Deus. Vamos lá. Quando a gente ministra batismo aqui com o Espírito Santo, pessoas deixam de ser batizadas, porque acham que, não, batismo com o Espírito Santo, eu tenho que... Pode sentir um arrepio? Pode. Não sou eu que estou aqui com uma lista de coisas para invalidar ou validar, ou que tem que dizer que é assim ou que é assado. De jeito nenhum. Ok, queridos? Então, olha só, toda aplicação, anote isso é muito legal, toda aplicação de uma verdade leva a uma experiência, mas nem toda experiência é resultado da aplicação de uma verdade. Aleluia. Ok? Toda aplicação de uma verdade vai te levar a alguma experiência, mas nem toda experiência é resultado da aplicação de uma verdade. Então eu não posso, por tudo que eu possa estar passando na minha vida, tirar conclusões a respeito de Deus. A gente precisa tomar um cuidado sobre isso. A gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. A gente precisa construir a nossa vida de fé, como nós falamos aqui anteriormente, com base naquilo que diz a palavra de Deus. Ok? Com base na palavra de Deus. Mas como o senhor falou aí, mas eu também conheço, de alguém que não foi curado.
O que diz a palavra? Que Jesus, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E é nisso que eu vou crer. E é nisso que eu vou permanecer crendo. Até o final. Até o fim. Olha só. A palavra diz o seguinte, que a fé que tu tens para ti mesmo. Eu não estou aqui para julgar fé de ninguém. Agora, eu tenho que ver é a minha vida. É o quanto eu tenho me posicionado, é o quanto eu tenho crido em Deus, para que setores da minha vida possam ser transformados por conta da minha crença, por conta da minha prática na minha crença, do quanto eu tenho vivido esse livro, do quanto eu tenho sido esse livro. Isso é que me importa, é isso que interessa. Mas está demorando, mas não tem fórmula, não tem receita de bolo, queridos. Eu creio no que a palavra diz e ponto final. E vou continuar crendo até o fim. O que diz? Nós lemos lá, Efésios 6, verso 13. Ok? Eu me visto dessa armadura para resistir no dia mal. Depois de eu ter vencido tudo, eu continuar permanecendo inabalável. Inabalável. Então, a vida de fé trabalha em cima das experiências que nós vivemos para nos transformar. Não são as experiências que vão trabalhar a nossa vida de fé e dizer para mim como Deus age ou Deus deixa de agir. Não. A minha vida de fé, ela trabalha em cima. Ok? Em cima daquilo que eu estou vivendo. É meu, é comigo, sou eu. Não é a experiência do pastor Marcos. Me ajuda, se ele me der um testemunho, olha, Deus fez isso pela minha vida e tal, olha, Deus me jogou para cima, tá, legal, aleluia e tal, legal, me abençoou pra caramba, mas acabou, cortou ali, é a vida dele, é a experiência dele. Pastor Marcos tem trazido aqui a respeito da gente criar uma atmosfera, uma atmosfera de fé, para que a gente possa receber, e é exatamente isso, cada um cria a sua. Se eu não criar nada, eu não vou receber nada. Se eu estiver crendo, eu vou estar no posicionamento com Deus, a minha vida de fé vai estar trabalhando e eu vou começar a ter as minhas experiências com Deus. Que eu posso compartilhar? Pode, deve compartilhar. Mas ela não deve ser a lei, não deve ser o termômetro para dizer, é nisso aqui que eu vou. Não, eu vou sempre com a palavra. É com essa palavra aqui que eu vou. Pode até te ajudar? Pode até te ajudar. Mas ela não pode ser a receita de bolo para a sua vida. Não pode ser. E aí segura mais essa. Toda experiência é válida, mas ela nunca prevalecerá sobre o que Deus diz. Estamos nesse mundo, teremos nossas experiências, viveremos situações, teremos experiências boas, teremos muitas vitórias, iremos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas nada disso pode prevalecer em cima daquilo que a palavra diz. Nada disso prevalece. Nada disso prevalece. E outra, não pode também eu estar agarrado nisso. Porque eu preciso viver mais experiências com Deus. Eu preciso experimentar de mais coisas, porque Deus tem mais. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para cada um de vocês. E eu tenho que buscar e querer sempre esse mais. E eu não posso ficar agarrado nessas minhas experiências do passado. Moxa, mas foi tão bom. Você pode até sentir saudade, mas você não pode ficar agarrado nisso, porque Deus tem mais para a sua vida. Isso foi uma palavra que nós recebemos, nós ainda estávamos lá na Namíbia. Porque muitos falavam lá, isso aqui foi o ápice do que Deus poderia estar fazendo em matéria de bênção. E aí você vai, a tua mente natural, o teu homem natural, ele começa a tender para concordar com isso. Poxa, é verdade, né? Poxa, falta pouco tempo para eu concluir minha carreira. Aí você vai fazendo aquela matemática do inferno. 1 mais 1, 2, 2 e 2, 4, 4, 4, 8. E aí, em um determinado momento, Deus falou comigo, não, o que é isso?
O meu melhor, meu querido, sempre estará por vir. O meu melhor sempre estará para frente. O meu melhor sempre estará para diante. Sempre estará na frente. A tua experiência, ótimo, glória a Deus. Lembre-se dela. Com prazer, com saudade, mas não se agarre, não fique. Não, eu não largo. Não, eu não quero nem mais. Não, tá bom. Tá ruim. Não, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais para cada um de nós. E a nossa fé, ela só irá crescer, ela só irá se fortalecer, ela só continuará inabalável se eu somente tiver olhos para a palavra de Deus, e não por aquilo que eu estou passando, e não por aquilo que está acontecendo na minha vida. Todos nós aqui, sem exceção, passamos por lutas, somos pressionados nas mais variadas áreas, nas mais variadas situações. Mas calma aí, o que a palavra de Deus diz a respeito disso que eu estou passando? Essa tem que ser sempre a tua consulta. Opa, o que a palavra de Deus diz sobre isso aqui? Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. O que a palavra de Deus diz? Arranca a cabeça do cara, dá um bico nele. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que você tem que orar. A palavra diz que você tem que amar. A palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Mas pastor, aí eu vou passar como bobão. Aí não, você não vai passar como isso. Você pode até passar para os olhos das outras pessoas. Mas eu digo para você que no final você vai sair mais do que vencedor e vai permanecer inabalável. Eu estou passando por uma situação na minha família, eu estou passando por uma situação de relacionamento. O que a palavra de Deus me diz? A palavra de Deus, ela fala sobre isso, ela me mostra isso, ela me ensina o caminho que eu tenho que andar. Mas eu estou passando por uma situação de uma luta com uma enfermidade que já tem tanto tempo, que já tem tantos anos, Mas o que a palavra de Deus diz? Que eu já fui curado, que eu já fui sarado, então é com isso que eu vou ficar. É isso que vai prevalecer sobre a minha vida. Pastor, mas eu estou dizendo, eu já estou tanto tempo desempregado. Olha, mas onde eu estou trabalhando agora, aquilo que eu ganhava, agora eu estou ganhando menos. E o que vai ser de mim? Mas está tudo caro. Mas calma aí, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que se você quiser, se você ouvir a Deus, você vai experimentar o melhor dessa terra, você vai ter o melhor dessa terra. Diz que Ele é a tua provisão, que nada vai te faltar, que Ele é o teu provedor, que segundo Cristo, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir, Ele vai continuar suprindo, de uma maneira miraculosa, de uma maneira milagrosa, porque a gente só espera, muitas vezes, o que pode acontecer no modo natural. Mas o natural só vai ser de acordo com aquilo que eu espero, como nós falamos, se o meu espiritual estiver lá em cima, lá no alto, inabalável, confiando, não no que eu vivo, não no que eu sinto, não no que, 2 Coríntios, vamos lá, para a gente terminar, 2 Coríntios capítulo 5, você conhece? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, só para você abrir, só para você ler, se você não está com ela grifado, grife, anote, diz que nós andamos por fé. Esse é o nosso estilo de viver, e não por aquilo que a gente vê, não pela experiência que acontece, nós andamos pela fé. E o texto de Hebreus capítulo 13, verso 5, ele é maravilhoso, eu vou repetir. Mais uma vez, vai lá comigo, Hebreus 13, verso 5. O Espírito Santo manda ler isso aqui mais uma vez. Está colocando isso no teu coração, para que você não esmoreça. Existem impossibilidades na tua vida, mas Deus fala para você nessa noite, não esmoreça, não desfaleça a sua fé, não fique pelo meio do caminho. Seja a vossa vida sem avareza. Olha, tenha alegria, contentamento. Aqui não está dizendo, olha, contentai-vos, não é assim, tá bom, já está bom, Senhor, valeu, eu te dou graça, tá bom. Não, tenha contentamento. Seja uma pessoa feliz por aquilo que Deus ele já te proporcionou. Nós não podemos esquecer disso. Você está aqui hoje é porque você tem saúde, saúde te pertence. Você não está encostado num leito, você não está bichado, você está aqui.
ouvindo a palavra de Deus. Se contente, valorize. Porque muitas vezes a gente só dá valor quando se perde. Quando eu perco a minha saúde, quando eu perco o meu trabalho, quando eu perco o meu amigo, quando eu perco a minha esposa, aí eu começo a dar valor. Aí, mas, aí mais já foi. Tenha alegria, se contente, seja uma pessoa grata por aquilo que você tem. Porque, olha, Deus já falou, de maneira nenhuma Ele vai te deixar, cara. Você pode até querer deixar Ele. Você pode querer até pular fora desse barco, mas mesmo pulando fora desse barco, Deus ele vai continuar com um zoião bem grandão em cima de você. Não sei nem se é teu caso aqui nessa noite, se você já foi e já voltou. Pastor, eu já fui e já voltei, agora eu não saio mais. Pois é, mas no momento que você estava lá fora, Ele continuava te amando, Ele continuava te desejando, Ele continuava ali, perto de você. E Ele fala, olha, eu nunca te abandonarei, porque eu sou o teu auxílio. Eu sou o teu auxílio. E a gente não precisa temer nada, porque Ele está conosco. Ok, queridos? Então, a tua base de uma fé inabalável é de você não se pautar nas experiências de pessoas ou nas suas próprias experiências, mas naquilo que Deus diz a respeito de cada área específica da tua vida. Nós temos situações para serem resolvidas, nós esperamos muita coisa a respeito de Deus, mas para onde eu vou correr? Senhor, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, sempre virá do Senhor, sempre virá dele, ok? Sempre virá do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor. Aleluia.